Bom dia. Pessoal, hoje a oração aqui está a cargo do Donizete, um conhecido nosso, amigo nosso, desde lá do Maria de Nazaré. E hoje ele que veio aqui compartilhar um pouco do conhecimento dele com a gente. Antes dele dar início, pedi para a gente fechar os nossos olhos para fazer a prece inicial. Senhor Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos na manhã de hoje para aprender um pouquinho mais do Teu Evangelho. Que os Espíritos amigos possam nos auxiliar, nos beneficiar, que nós possamos sair daqui melhor do que no momento que nós entramos. Peço o benefício do Donizete, que ele tenha a palavra fácil e que nós possamos absorver aquilo que ele veio nos trazer hoje. Que assim seja. Bom dia. Muita alegria que nós estamos aqui, uma manhã, estudando e aprendendo um pouquinho mais a nossa doutrina. Hoje nós vamos fazer uma reflexão. Eu estive estudando essa semana do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico através de Emmanuel, e lá tem várias lições onde a gente pode refletir sobre como nós estamos vivendo aqui na Terra. E dentre essas colocações, dentro dessas lições, eu escolhi a do item 96, e quando eu a li, eu achei muito interessante para que a gente, como espíritas, a gente fazer uma reflexão. O item 96, o capítulo 96, trata-se do item A Coroa. E aí nós vamos fazer uma reflexão sobre o que diz o texto. Vou ler só o início do texto para que a gente possa refletir juntos. Diz Emmanuel: quase incrível o grau de vigilância da maioria dos discípulos do Evangelho. Olha que esse livro já foi escrito há mais de 60 anos. Então, essa mensagem vem pedir para que a gente possa refletir, porque ainda, depois dos tempos passados, ainda nós continuamos com os vícios do passado, né? E continua Emmanuel ainda: na atualidade, ansiosos pelas coroas mundanas, qual que é o título? A coroa, né? Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo, ou seja, as igrejas que se praticam o cristianismo, né, vêm deturpando e se comprazem nos grandes espetáculos. E aqui nós vamos fazer duas reflexões sobre esse tema. Quando nós vimos a passagem de Jesus, a sua desencarnação, nós vamos lembrar do trajeto que ele fez através da crucificação. Aí eu pergunto para vocês, o que colocaram na cabeça de Jesus durante o trajeto? Uma coroa de espinhos. Para a nossa reflexão, nós vamos pegar essa simbologia, essa imagem da coroa de espinho que colocaram no Jesus. E esse pedido que Emmanuel vem nos fazer através desse texto é para que a gente possa compreender e entender qual é a nossa conduta na atualidade. Quando Jesus recebeu aquela coroa feita pelos os guardas romanos, a intenção deles qual era? A de fazer Jesus sofrer um pouquinho mais. E aí, nessa simbologia da coroa, nós vamos fazer duas reflexões. Primeiro, quem é que usa coroa? Se eu perguntar para vocês, quem usa coroa? O rei, a rainha. E nessa reflexão dessa coroa do poder, nós muitas vezes ainda estamos vivenciando, nos dias de hoje, na atualidade, o desejo dos bens materiais.
Muitos de nós ainda, em busca da felicidade, nós achamos que a nossa felicidade está vinculada nos bens materiais. E aí a gente vai refletir sobre vários aspectos. Qual é a verdadeira felicidade nossa aqui? Qual é a coroa da felicidade que nós devemos carregar conosco? Será que é a do poder, como os reis e as rainhas tinham? Será que é dos bens materiais, as posses dos bens materiais? Será que é o poder que vai me trazer a felicidade? Jesus, na sua simplicidade, ele veio ao mundo sem nada e retornou a pátria espiritual sem nada. E muitas das vezes nós passamos a nossa reencarnação inteirinha nos comprometendo cada vez mais, querendo em busca da felicidade através dos bens materiais, através do poder, e a gente vai se comprometendo. Ainda ontem, eu fui à missa de 7º dia da minha mãe, que desencarnou a semana passada, e era católica, muito católica. E aí, sem crítica, mas comentando para vocês, dentro desse contexto que nós estamos refletindo, a Igreja Católica ainda está presa ao livro, ao que está escrito lá na Bíblia. Eles não modificam o pensamento. E dentro da homilia que o padre fazia, eu falei assim, meu Deus, como que a gente pode modificar essa situação? Eles têm a visão de que você fazendo uma oferta, você está agradando a Deus. Aí eu pergunto para nós, será que se eu der dinheiro, somente dinheiro, eu vou estar realmente agradando a Deus? Será que eu chegar numa casa espírita, não falo na igreja católica só não, será que se eu chegar numa casa espírita e fazer uma doação vultuosa, vai salvar-me no plano espiritual? Óbvio que isso vai ser contado em meu benefício. Mas se eu fizer isso com ostentação, se eu fizer isso querendo barganhar com Deus a minha salvação, eu não vou conseguir nada. Por quê? Porque os bens materiais são passageiros. Os bens materiais que a gente tanto busca são passageiros. Quando nós desencarnarmos, o que nós vamos levar daqui? Materialmente falando. Nem o corpo a gente leva. Nada, vai ficar tudo aqui. Então, essa primeira reflexão que a gente vai fazer é sobre essa coroa da felicidade e dos bens materiais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores nos falam da verdadeira propriedade. Se nós estamos falando de busca da felicidade através dos bens materiais, através da posse de coisas materiais, olha que os benfeitores nos alertam no Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim, o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Não é verdade? Nós chegamos aqui peladinho. Aí a gente é abastecido com uma roupa, tudo. E durante a nossa vida, nós vamos fazendo as conquistas. Não está errado a gente ter os bens materiais, a gente ter um carro, uma casa, uma roupa boa. Não está errado. Só que nós temos que saber como usufruir dessas posses, né? E aí ele continua, mas desde que é forçado a deixá-los, ou seja, quando a gente desencarnar, é claro que ele só tem o usufruto e não a posse real. E tem muita gente que pensa que vai levar, né? Ainda o pessoal faz aquela brincadeira, se caixão tivesse gaveta, o pessoal ia querer colocar o dinheirinho da poupança, né? O que é então que nós possuímos, diz o benfeitor? Nada do que se destina ao uso do corpo. E tudo que se refere ao uso da alma. Ou seja,
nós vamos levar para a pátria espiritual a conquista da alma. Aí ele continua dizendo assim, o que são essas conquistas? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Olha que interessante. Esses serão os bens que nós carregaremos conosco para a pátria espiritual. As qualidades morais. E aí ele finaliza dizendo assim, eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe. Como diz na mensagem do Evangelho, que a traça não corroa, né? E o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Ou seja, todas as nossas conquistas morais, esta sim pesará e fará em nosso benefício no plano espiritual. Quantos de nós, nos relatos de comunicações, né, a gente vê os espíritos desencarnados, uns felizes do que estão recebendo na pátria espiritual, pelo que eles fizeram aqui na Terra. E ao contrário também, muitos deles infelizes na pátria espiritual, porque não aproveitaram a oportunidade aqui na Terra, da conquista do verdadeiro tesouro que é as conquistas morais, né? Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar nesse mundo, porque a sua posição futura depende do que lhe houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma a sua bagagem com os objetos de uso daquele país e não se carrega de coisas que lhe serão inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Então, olha o recado que está dando os benfeitores, né? O que vai me servir do outro lado? O que vai me ajudar lá do outro lado? São as minhas conquistas morais aqui na Terra. Não adianta eu ser rico, mas ser egoísta. Não adianta eu ser poderoso, mas humilhar as pessoas. Enfim, tudo isso só vai atrapalhar a minha caminhada espiritual. Os bens materiais para nós temos que entender, são bens passageiros. E nós que trabalhamos lá na mediúnica, né, Rodrigo, a gente vê quantas mensagens de irmãos nossos, ao comunicar-se, estão sofrendo, aprisionados aos bens materiais aqui na Terra. O desespero deles lá no plano espiritual. Cadê minha fazenda? Cadê minha casa? Estão destruindo, estão acabando com tudo aquilo que eu conquistei. Ou seja, o apego aos bens materiais faz com que esse espírito não tenha sua caminhada do outro lado de forma tranquila. Então a gente pode começar a refletir, porque os bens materiais que nós devemos, as conquistas que nós devemos ter para conosco, são as conquistas morais, fazer o bem, ajudar, né? Ser uma pessoa humilde, ser paciencioso, caridoso. Isso são as virtudes que nós vamos carregar para o outro lado. E para a gente finalizar essa primeira parte da coroa do poder, nós falamos aqui, quem que usa coroa? Rainhas e reis. E aí nós vamos pegar também no Evangelho, para vocês verem, para a gente concluir, uma declaração da rainha de França, que desencarnada, estando no plano espiritual, olha o que ela diz. Ela foi rainha aqui na Terra, né? Poderosa, tinha o poder, tinha os bens materiais. Ela desencarnou e ela manda essa mensagem no Evangelho para nós, chamada Uma Realeza Terrena. Ela diz assim: quem poderia melhor do que eu compreender as verdades das palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. Olha que ela relata: o orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se não os compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada.
E como para tornar a lição mais terrível, ela estava sofrendo. Olha a reflexão que ela está fazendo pelo seu sofrimento lá, né? E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou. Ou seja, todo aquele poderio de rainha não o acompanhou no plano espiritual, sequer até o túmulo. Vocês já perceberam que o velório, o enterro de uma pessoa, de nós, seres humanos encarnados, são todos iguais? Vocês já viram? Às vezes a pessoa um pouco mais rica, ele vai ter um caixão de 50 mil reais. Mas vai ser um funeral igual ao nosso, que vai ser enterrado num caixão de 1.000, de 2.000. Percebem? Somos todos iguais, não temos diferença. E às vezes a gente tem a pretensão, né, de ter o poder, o dinheiro, todo, achar que nós somos melhores do que outros, né? Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação, quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima de mim, os homens que eu considerava pequeninos, e os desprezavas, por não terem nas veias o sangue nobre. Só então compreendi a futilidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos na terra. Finaliza ela nos dizendo: para preparar um lugar neste reino são necessários a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Então, meus irmãos, olha o que essa rainha nos descreve, o seu estado no plano espiritual. Então, ela usou uma coroa, né? Como Jesus também usou uma coroa. E que de benefício ela recebeu? Nada. O que ela levou? Você viu que ela fala que nem até o túmulo a sua riqueza a acompanhou. E nós temos que começar a nos preocuparmos com isso também. Para que a gente, estando no plano espiritual, que todos nós vamos. Todos nós. Eu vou um pouquinho mais tarde, até o 135, vou estar por aqui. Assim espero. Mas todos nós chegaremos no plano espiritual. E aí a pergunta é: qual é a verdadeira riqueza que nós vamos levar para o outro lado? Sendo que os bens materiais vão ficar tudo por aqui. Então, a coroa dos bens materiais, nós devemos ter a seguinte conclusão: ela tem que me servir enquanto eu estou encarnado. E depois que eu desencarnar, tudo vai ficar por aqui. E o que eu vou levar é o bom uso da riqueza, do poder, das coisas que eu vou praticar, como diz a rainha aqui, a benevolência, a caridade, a indulgência, a paciência. Isso sim vai me acompanhar no futuro. E no segundo item sobre a coroa, para nós representa o que Jesus foi testado nessa coroa de espinho, que é o sofrimento. Nós devemos lembrar e refletir que não é por acaso as nossas dores e as nossas aflições. Nós estamos aqui na Terra reencarnados para que a gente possa saldar os nossos débitos, as nossas dívidas para com as leis divinas. Muitas criaturas acham que nós estamos aqui, que Deus está nos castigando. Não, Deus não castiga. Deus colocou as suas leis para serem cumpridas. Se eu, Donizete, desrespeito essa lei, eu passo o dever para quem? Para Deus ou para a lei? Para a lei. Aqui na Terra também não é assim? Se eu cometer um equívoco, um crime, eu não tenho que responder e pagar para a lei dos homens? Tenho. E o que será então da lei divina? E muitas vezes, diante dos nossos sofrimentos, das nossas dores, a gente se revolta. A gente fica numa situação de dúvidas, até para com Deus. E aí a gente começa a blasfemar: por que Deus faz isso comigo? Por que Deus faz aquilo? Deus esqueceu de mim. Muitas das vezes a gente fala assim: o que será que eu fiz para Deus para merecer tamanho castigo? Nós não somos castigados. Nós somos convidados, através dessa reencarnação, a reparar os nossos erros do passado.
E aí vem, através da dor, né, essa reparação. Diz o Evangelho que nós vivemos no plano de prova e expiações. Ou nós estamos expiando uma falta muito grave de outras reencarnações, ou estamos sendo testados com as provas terrenas. Então a gente tem que começar a compreender que essa dor, essa aflição que a gente passa aqui na Terra, ela não é por acaso. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, chamada de programação reencarnatória, Allan Kardec pergunta aos espíritos: quando da próxima reencarnação, quando a gente está no plano espiritual, a gente está próximo a uma nova reencarnação, a gente participa dessa programação? A gente estando lá, a gente sabe o que vai acontecer durante a próxima encarnação? E a resposta dos espíritos é bem direta. Sim, nós muitas vezes pedimos o que nós estamos passando hoje. Mas como é que isso funciona? Diz os benfeitores que, eu não me lembro, eu já estive lá, mas eu não me lembro. Diz os benfeitores que se procede desta forma. Eu estando no plano espiritual, que eles chamam de erraticidade, eu estando lá e recobrando a minha consciência plena. Porque muitas das vezes, quando a gente desencarna, a gente não consegue ainda ter essa consciência plena. A gente ainda, muitas das vezes, como diz os benfeitores, nós ficamos ainda com nosso espírito em turbulência. Eu não consigo saber se eu morri, onde eu estou, se eu estou no hospital. Aí a gente começa, através das comunicações, cadê meu marido, cadê meu filho, onde que eu estou, o que está acontecendo comigo? Mas a partir do momento que, opa, agora já recobra a minha consciência, diz os espíritos que a gente vê o nosso passado. E ao vermos o nosso passado, a gente vai saber o tamanho da dívida com a lei divina. E aí a gente, então, dessa programação, você vai encarnar sabendo que você vai ter que passar por tal situação. Vamos pegar um exemplo para ficar bem claro? A reencarnação de Segismundo. O que aconteceu com ele? Ele, na reencarnação passada, ele assassinou Adelino. E aí, nessa encarnação agora, ambos vão ter que vir juntos para o ajustamento entre esses dois espíritos. Primeiro, Adelino reluta para receber Segismundo como filho. Mas a espiritualidade trabalha e eles reencarnam. Nesta encarnação que eles contam a história, Adelino aceita Segismundo como filho. Percebe? Os dois, lá na parte espiritual, quando dessa programação reencarnatória, eles aceitaram, eles assumiram esse compromisso de estarem aqui juntos. Esse é o exemplo claro para que a gente possa entender como é que funciona as nossas vidas aqui na Terra. Assim são as nossas dores morais, os nossos problemas de saúde, né? Então a gente tem que começar a entender que tudo está certo. Se eu estou vivenciando, se eu estou passando essa coroa de espinho que me fere, é porque está tudo certo. E aí, eu tenho, diante da minha dificuldade, da minha dor, o que eu tenho que fazer? Pedir ajuda. Muitas das vezes, diz os benfeitores, que através da minha atitude, do que eu faço, daquelas conquistas materiais que eu falei atrás, ela pode atenuar a minha dor e o meu sofrimento aqui na Terra. Até por isso, até por egoísmo, a gente deveria fazer o bem, para que a gente possa ser beneficiado. E há relatos, né, na nossa doutrina espírita, de espíritos que, estando reencarnados, tiveram oratória, tiveram atenuado o seu sofrimento, o seu karma, né, expiatório, por conta das atitudes do bem que ele praticou aqui nesta encarnação. Então nós temos que começar a pensar assim. A aceitação, a resignação é o primeiro passo para nós passarmos pelas nossas dores e pelos nossos sofrimentos. A resignação e a aceitação. A revolta, nada nos ajuda. Não faz com que a gente tenha maior dificuldade ainda
e experimentar e passar. Vai passar. Todos nós sabemos que enquanto nós estamos aqui encarnados, nós vamos ter que passar por essa situação. E isso vai passar. Porque a hora que nós retornarmos à pátria espiritual, nós com certeza, se dermos conta de passar por essa encarnação, vivenciando essa dor, experimentando essa expiação, experimentando essas provas que nós somos submetidos, com resignação, com paciência, compreensão, aí vem a fé raciocinada. A verdadeira pátria nossa não é aqui na Terra, é lá no plano espiritual. A fé na vida futura é que tem que fazer com que a gente passe por essa vida, né, tendo a certeza de que está tudo certo. O mais dolorido para mim, Donizete, é pensar o seguinte: se eu passo, estou passando por o que eu passei, não tem nenhum culpado. Quem que é o culpado disso tudo? Eu mesmo. É dolorido, não é? É dolorido. Uma vez, não lembro se foi Zé Raul Teixeira, se não me engano, ele falou assim: você quer saber o tamanho do seu passado, da dívida do seu passado? Veja o tamanho do teu sofrimento nesta encarnação. É doído, não é? A gente tem que aceitar isso, mas essa é a verdadeira compreensão que nós devemos ter. Porque quando nós olharmos para uma criatura que está lá sobre uma cama, ou então vem com uma expiação muito forte, uma doença, ou qualquer coisa, uma legume, uma cegueira, a gente ter essa compreensão de que ele está passando por aquilo que ele precisa, não como castigo, mas como um momento da sua vida que ele vai se libertar das dívidas do passado. E para a gente finalizar, diante desse raciocínio, eu busquei, Rodrigo, no sábado de manhã cedo, a liçãozinha da paciência. Ai, Jesus, como que é difícil. E ela diz assim, olha, quando a gente sentir a dor nos afetando, quando nós estamos assim, sofrendo, desanimados diante da dor, leiam essa mensagem que diz assim, ó, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Aí a gente pode refletir assim, mas peraí, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos? Quem são esses eleitos? Somos nós. Se a dor bate à minha porta, dentro desse pensamento, desse raciocínio que eu estou devendo para a lei, a partir do momento que eu consiga passar pela dor, eu estou me libertando desse passado que eu estou devendo. Por isso que é uma bênção e não um castigo. A gente tem que ter essa compreensão. Muitas das vezes é dolorido, é pesado, só que Jesus nos afirmou, né, que no nosso ombro não será colocado o fardo que a gente não dá conta de carregar. Nós damos conta de carregar, sim, né? Não vos aflijais, portanto, continua o benfeitor, quando sofredes, mas pelo contrário, bendizer a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor deste mundo para a glória do céu. Vamos trocar o céu aqui? Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor deste mundo para a glória no plano espiritual. No plano espiritual. Lá é que nós teremos a verdadeira felicidade. Aí ele finaliza assim, sede paciente, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeter à prova a nossa paciência. Então, nesse texto aqui, nós temos duas reflexões a fazer, né? Primeira, a dor é um mal necessário em nossas vidas, para que a gente possa se libertar dos erros do passado, quitando os nossos débitos. E aí ele já coloca uma situaçãozinha assim, ó, dentro desta situação de dores e sofrimentos, vai aparecer um cidadão, uma cidadã, alguém na tua vida que vai te fazer sofrer.
teu esposo, tua esposa, teu filho, tua sogra, teu sogro, teu marido, enfim. Essas criaturas vão aparecer na sua vida para que você possa, através da paciência e compreensão, aceitar as criaturas e conviver com elas. Conviver com elas. Todos nós somos espíritos reencarnados. Cada um somos uns diferentes dos outros. Somos como 5 dedos da mão. Tá todos eles no mesmo lugar, não estão? Mas cada um é diferente do outro. Então, nessa lição da paciência, é bem clara para nós que nós temos que começar a compreender e aceitar a coroa do sofrimento. Porque Jesus suportou, Jesus vivenciou, experimentou. E diz, finalizando a mensagem aqui, da paciência, que ele não necessitava de passar pelo que passou. Nós necessitamos. Olha a diferença. Nós necessitamos. A nossa necessidade fará com que a gente possa crescer e voltarmos à paz espiritual carregando o verdadeiro tesouro, que são as conquistas morais. Então, que a gente possa refletir nessa manhã sobre esses 2 itens que estão no livro Caminho, Verdade e Vida, da coroa, né? Que nós somos coroados, nós somos privilegiados. Só que nós temos que compreender. A doutrina espírita, ela é consoladora. Ela alimenta a nossa alma através dos ensinamentos. Basta que a gente entenda. Porque também não adianta a gente ir ao centro, ouvir a palestra, ler o Evangelho, fazer o Evangelho no nosso lar, né? Às vezes fazer uma visita, tal, e a gente não vivenciar. É muito bonito. Se eu, Donizete, estou falando para vocês tudo isso aqui, é muito bonito, é maravilhoso, está no papel. Mas se eu não vivenciar isso aqui, de nada me valerá. Então, que a gente possa refletir, né, sobre esses ensinamentos da nossa doutrina. Que Jesus nos abençoe.